o neocolonial. O neocolonial que ele veio em contraposição ao eclético, que foi o último estilo que nós falamos, e ele é um estilo que ele buscava voltar ao colonial, pegou algumas coisas do colonial, eles queriam uma arquitetura que representasse os desejos dos brasileiros, né? Que fosse uma coisa original nossa. Então, eles pegaram alguns detalhes do colonial para fazer uma nova leitura. Então, é uma arquitetura muito emblemática e característica. Nós temos esse tipo de arquitetura, vocês vão reconhecer aí, em vários prédios, principalmente institucionais, que aderiram muito a esse estilo. E na busca da modernização, é lógico, né? Que à medida que foi no início do século XX, à medida que ia se desenvolvendo o Brasil, aí iam tendo mais recursos e condições de fazer um trabalho mais bem elaborado, né? Então, essa busca por uma arquitetura original constituiu nesse novo, que foi o neocolonial na época, né? Normalmente, os autores caracterizam esse estilo em 3 fases. Então, ele teve uma fase inicial, uma segunda fase, uma terceira fase, mas o estilo em si, ele é mais ou menos, eles têm as mesmas características, muda pouca coisa, um ou outro elemento que eles agregam à arquitetura. Aí nós vamos ver agora. Deixa eu passar aqui, vocês vão... Estão vendo aí? Não? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Apresentar agora. Estão vendo, não? Agora sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu reduzir, que assim eu não vejo vocês, né? Fica estranho. Mas acho que fica melhor para ver. Então, a arquitetura neocolonial, ela se manifesta como oposição ao ecletismo, né? Como eu falei, buscando nas técnicas construtivas do Brasil uma arquitetura que tivesse definição efetivamente original. Então, era essa a intenção do neocolonial, né? O neo quer dizer novo colonial. O neocolonial foi uma linguagem arquitetônica que se desenvolveu a partir do segundo quartel do século XX. Primeiramente em São Paulo e no Rio de Janeiro, posteriormente se espalhando por todo o Brasil. Lógico que inicialmente o governo estava no Rio de Janeiro na época, né? Então tudo começava a partir de lá, o Rio de Janeiro e São Paulo é que dominavam. Então aqui nós temos um exemplo, o Instituto de Educação no Rio de Janeiro, olha os detalhes construtivos, que ele já era, sempre voltou, que você viu que no eclético já era platibanda, não tinha mais o telhado aparente, aqui já volta o telhado aparente, e as telhas... eles voltaram a usar a telha colonial inicialmente. Na primeira fase do neocolonial, eles usavam a telha capricanal, que é utilizada na arquitetura colonial, né? Então, voltaram a usar esse tipo de telha, mas já com pequenos frontões, tá vendo? Beirais e outros detalhes, arco abatido, né, entre esquadrias, óculos e detalhes na fachada, texturas que até então nunca se tinha aplicado em nenhuma fachada, geralmente as fachadas eram lisas, só com ornatos em pedra ou estuque, mas não tinha nenhum acabamento assim desse estilo aqui. Então, tudo uma novidade. Aqui é um pavilhão paulista, quando se tinha... isso aqui não existe mais, né? Foi demolido.
mas quando se tinha qualquer evento na área de artes e tudo, eles construíam um prédio para isso, né? Para que fosse, como se fosse assim, um centro de convenções. Então, aqui era um pavilhão paulista que se tinha onde tinham feiras nacionais ou internacionais, eram nesses espaços, e aí eles fizeram mais um monumento isso aí, né? Todo rebuscado, já com coberturas dessa forma aí, bem diferente. Aí não existe mais, não. Muito rebuscado. Isso aqui, toda vez que se tem uma porta contornada por esses detalhes ao redor da porta, se chama portada. Então, com uma portada também muito... Ficou alguma coisa de característica desse estilo, foram óculos e janelas, esquadrias em castilho de vidro, algumas coisas ainda continuaram. Nós temos aqui as contribuições de José Mariano Filho e do engenheiro português Ricardo Severo e do arquiteto Lúcio Costa, foi fundamental no processo da criação do estilo colonial. Todo esse processo é em consequência da Revolução Industrial, né? Influenciadas pela cultura europeia e por suas reformas urbanísticas. As capitais brasileiras iniciaram um processo de modernização no início do século XX. No Rio de Janeiro, que era a capital do país, foram relevantes as reformas urbanísticas realizadas. Tal ação representou a supressão do passado colonial, viabilizando a introdução de exemplares do ecletismo europeu, os quais materializavam o sentimento dominante na modernidade da época, que inicialmente eles utilizaram o eclético como forma de modernização. E depois começou, quando chegaram outras ideias, as pessoas começaram a se reunir através de querer uma arquitetura única, original, brasileira. Então, eles foram se reunindo tendo reuniões constantes, visando. E essas pessoas que eu cito aí, José Mariano Filho, Ricardo Severo e Lúcio Costa, foram as pessoas que dominaram essas reuniões e foram fundamentais para a criação desse estilo. E eles faziam também concursos para a construção dos órgãos das casas, das instituições, né? E essa casa que vocês veem aí foi uma casa que foi premiada, foi feita pelo arquiteto Lúcio Costa, né? Na exposição de Filadélfia. Eles construíram construíram isso aqui para expor trabalhos daqui do Brasil, da cultura brasileira, lá nos Estados Unidos, né? Na Filadélfia. Aqui um outro projeto também de neocolonial, aí estou mostrando assim, que vinha em revistas. Então, essa foi na revista Acrópole, de 1939. Aí eles, como em muitas revistas hoje em dia, hoje se tem, né, revistas de decoração ou de arquitetura, que tem modelos de casa com suas plantas e tal, e da mesma forma, naquela época já tinha também então já caracterizando como residência moderna. Será que alguém pedindo para entrar? Vocês estão vendo? Estão vendo, gente? Sim, professora. Ah, tá. Deixa eu voltar. Meu Deus, e agora? Não acredito que eu tenho que parar para poder apresentar. Então, como nas revistas atuais, antigamente também existiam revistas que mostravam esses modelos de arquitetura nas suas revistas. As edificações do período colonial eram bastante variadas, então tinha uma variedade grande, embora eles estivessem usando, como dizendo assim, motivos do colonial,
também havia, com a utilização de materiais antigos, eles tinham toda a liberdade, né? Porque já começava a aparecer outras coisas que não tinham na época. Você viu que no período colonial, o que acontecia é que as janelas eram fechadas. Depois que começar, já no final do 18, começou a aparecer o vidro, mas aqui tinha a maior variedade de materiais que possibilitava que eles fizessem toda essa modificação. As características dessa vertente, eu botei aqui, fachadas discretamente ornamentadas, os telhados apropriados ao clima, quer dizer, porque nosso clima quente, a gente usava o telhado, aquele capo-canal, depois, na segunda fase, eles já estavam usando a telha francesa, né? E também, em alguns lugares no sul, usavam também a telha em ardósia. Depois eu vou mostrar para vocês aí, gente. Com beirais e telhas cerâmicas, alpendres, painéis de azulejos, isso é muito característico. Sempre tem um lugarzinho, um detalhezinho de azulejos, eles decorativos nas suas fachadas, pátios internos, janelas com ou sem sacadas e adornadas por rótulas, gelosias ou grades de ferro. Rótulas são aquelas venezianas, gelosias quando treliças, né? Ou grades de ferro. Volutas, pináculos, lajotas, vou mostrar para vocês, lajotas cerâmicas ou lajes de pedra para os pisos, torreão circular também foi muito utilizado, coberto por telhado cônico, alpendres com arcos plenos, abatidos ou góticos, revestimentos rústicos nas fachadas, como reboco grosso, que é um revestimento rústico, ou se não, a parte inferior das casas com detalhe em pedra, vocês vão ver, foi muito utilizada também nesse período colonial. Então, alguns detalhes aqui de acabamento, né, das portas, em ferro aqui. Aqui também esse telhado aqui foi muito usado, é uma telha que se chama andorinha, que ela faz ela se pronuncia assim para fora, então se chama telha andorinha de acabamento nas extremidades dos telhados. Então, colunas tortas ou não, mas sempre muito utilizado, capitel compósito, e também vários detalhes de acabamento, óculos, muito utilizado isso aqui também quando nós estamos nesse tipo de aberturas, 3 janelas seguidas. Então, esse exemplo aqui é exatamente esse aqui, que está nessa. Arcos plenos, com abertura de são características fortes desse estilo. Também tem esse tipo de acabamento nos frontões, nas portadas, sempre pequenos detalhes, pequenas coisas, até esculturas, tudo isso é utilizado. Isso aqui nós vemos não só aqui na Bahia, como em todo o Brasil. Todo o Brasil, se você, em qualquer estado que você vá, você vai ver esse tipo de arquitetura. Aqui é um grupo escolar, ainda existe, do Dom Pedro II, de Belo Horizonte, e nesse estilo. Ou fizeram algumas modificações, mas ainda continua predominante todos esses ornatos aqui. A faixa posterior, como eu falei para vocês, já com um reboco mais grosso, já diferente, não, que isso não era usual nos outros estilos, né? Aqui em Salvador, na Barra, essa casa ainda existe, então também outra modelo de um estilo neocolonial. Ela não repare que aqui ela não tem nenhum arco pleno, nenhum arco abatido, ela é verga reta, mas tem os detalhes característicos do estilo, que é esse frontão, o óculo, a coluna, a sacada, então vários outros componentes do estilo que a caracterizam como neocolonial.
Aqui também foi a primeira sede da Associação Atlética, não existe mais aqui em Salvador, ela foi demolida tem uns 10 anos mais ou menos, e hoje em dia tem um edifício no lugar, não existe mais a Associação Atlética, mas ela ficou durante muitos anos aqui em Salvador. É um típico também do neocolonial, né? As colunas com essas 3 janelas bem características, essas aberturas em arco pleno, um frontão, tudo isso bem característico do estilo. Aqui eu peguei esse slide, eu achei interessante porque peguei na internet, esse slide que está falando do museu, mas eu achei interessante porque está ele, como tem essas árvores na frente, não dá para ver, mas ele também tem um frontão, tem os azulejos aqui em cima, tem aqui, eu não sei se está dando para ver direito, mas tem azulejo nessas partes, são azulejos portugueses. O Museu de Arte, e hoje em dia funciona como museu, né? Mas na época que foi construída para residência. Deixa eu ver se aqui diz alguma coisa. O Museu de Arte da Bahia, o MAB, foi criado em 1918, porém somente em 1982 ele foi transferido para o Palacete da Vitória, onde permanece até hoje. Ele é o mais antigo museu da Bahia e um dos primeiros fundados no Brasil. Possui um acervo de artes visuais e decorativas. Então, se você vier em Salvador, vale a pena visitar. É muito bonita essa casa. O Palácio da Vitória foi reconstruído em 1925 pelo engenheiro Francisco Lacerda e teve como colaborador o governador Francisco Marques de Góes Calmon. Esse palacete já foi moradia de um rico comerciante de escravos do século XIX, palácio do governo e sede da Secretaria de Educação. Quer dizer que ele foi tudo isso, né? Eu até nem sabia que ele tinha sido o palácio do governo. Agora eu estou vendo isso aqui. Não, eu não tinha lido isso aí, não. Rapaz, só. Então, as características dele, tem muitos detalhes aqui. Normalmente, essas construções, elas pegavam de demolições algumas coisas e agregavam a sua arquitetura. Então, aqui tem muita coisa que não foi originalmente feita para esta casa, eu vou mostrar aqui adiante, vocês vão ver. Então, aqui, outra característica é o porão. Porão que começou a aparecer já no eclético, a gente já viu isso, essa característica aqui de ventilação, esse porão que não existia nas outras construções. Aqui é verga reta, embora tenha arco nas partes superiores. Tem colunas aqui, ó, colunas, acabamentos no frontão. É muito bonita essa. Aqui, características e elementos construtivos. Aqui mostra o tipo da planta, a planta da casa é tipo em formato de cruz. É interessante aqui só o pavimento térreo que eles mostraram aqui, mas eu tenho aqui mais detalhado. Porta seiscentista, datada do ano de 1674, proveniente da demolição do solar João Aguiar de Matos. Então, é exatamente isso. O neocolonial, ele utilizava elementos do colonial. Então, essa porta foi de outra que eles utilizaram e continua lá ainda até hoje. Olha os detalhes da porta, todos em entalhe, todo feito em jacarandá, né? Essa porta, ela sempre está sendo restaurada, tendo intervenção, porque ela não tem nenhuma proteção, e aí sempre na base da porta, sempre tem umidade, aí sempre é necessário fazer alguma intervenção. Ela o ano passado, fez uma intervenção aqui nessa porta, eu estive lá até na época. Aí coloca resina, alguma coisa que aguente, que não venha danificar. É interessante, muito. Aqui, a coluna que eu falei para vocês, colunas todas aqui, é portada com detalhes, todo acabamento em pedra. Aqui, a escadaria com corrimão escalonado assim, ó.
Faz isso bem, tipo escada, né? Ele não vem assim, certo? Ele é escalonado, assim. Escalonado proveniente do antigo convento de Santo Antônio do Paraguaçu. Eu não sei se vocês conhecem Santo Antônio do Paraguaçu? Alguém conhece? Eu não. Fica município de. Ou é distrito, município não. Distrito de Cachoeira. É muito bonito, vale a pena também ser visto, porque lá já era um seminário. Eu mostrei uma vez aí para vocês, um seminário enorme, construção imensa, mas ficou muito abandonado, tem muito azulejo, os azulejos foram roubados, porque ficou abandonado durante muito tempo. Mas fica nas margens do Rio Paraguaçu, é muito interessante, vale a pena a visitação lá. Um dia, quando voltar aí da pandemia, quem puder ir, vamos marcar para a gente ver que vale a pena uma visita dessa. Aqui é a parte interna, né? Isso aqui muito utilizado, ficou durante muitos anos, até mesmo no eclético já usava esse tipo de cerâmica, muito utilizada também. Preta e branca, né? E aqui a parte interna, bem refinado. Aqui, em Taparica, porque esse estilo foi muito utilizado pela classe que tinha mais abastada, certo? Então, as pessoas que tinham recurso na época tinham casas de veraneio. E Itaparica era um dos pontos de veraneio dessa população, né? Então, lá tem inúmeras casas nesse estilo, inúmeras. Se vocês forem em Itaparica, vocês podem... não é na ilha de Itaparica, mas no município de Itaparica. Porque em Itaparica, você sabe que tem a ilha de Itaparica, ela é dividida pelos municípios de Vera Cruz e Itaparica, né? Nesses municípios tem várias praias, né? Cada praia tem seus nomes e que as pessoas se confundem com isso. Então, no município de Itaparica, na extremidade mesmo, em Itaparica, é que se tem que esse pessoal faziam seus veraneios e tinham suas casas. Então, a maioria das casas que ainda foram preservadas estão lá até hoje, se outras foram demolidas e foram substituídas, mas muitas ainda existem, todas, a maioria nesse estilo aqui, tá vendo? Então, característica essa decoração com pedras, esses arcos, muito utilizado. Outro estilo aqui, também em Itaparica. Peguei alguns aqui. Aqui também, aqui eu falei para vocês, né, o torreão, com essa parte circular, cobertura circular. É uma coluna meio estranha aí, mas tudo característico desse estilo, né? O José Mariano, que eu falei para vocês antes, o José Mariano, ele foi o responsável pela denominação do neocolonial. Ele começou esse ativismo pelo neocolonial ainda em 1919. Foi ideólogo e incentivador, junto com vários arquitetos, né, e artistas, para a publicação de uma série de obras que fossem executadas com inspiração desse novo estilo. E Lúcio Costa, ele contribuiu através da materialização com seus projetos, né, que ele fez inúmeros projetos nesse estilos. E Ricardo Severo, através dos seus concursos, que eu já falei para vocês, né, os concursos possibilitaram a difusão também do estilo neocolonial. Esse estilo, né, como eu falei para você, considerado como vocês chamam de classe média, aqui em São Paulo, o torreão, com essa cobertura circular, é um estilo de classe média, né, devido a se identificar com a emergência de profissionais liberais e pequenos comerciantes que começavam a surgir na época, né.
possui representações muito marcantes e bastante específicas em relação às suas características e composições arquitetônicas, como as torres, né, que eu falei, as colunas tosas, um detalhezinho em azulejo, as arcadas. Mesmo que não tivesse a coluna arco pleno ou outro tipo de arco, ou mesmo ogival, podia ser também representado dessa forma que estou aí. Então, existem várias formas, pequenos detalhes em beirais, pináculos, são bem característicos do estilo. Aqui é a sede da Embrapa, em Cruz das Almas, que também é do estilo neocolonial, que, como eu falei para vocês, foi muito utilizado nas instituições, né? Então, é outro exemplar do neocolonial. Detalhes aqui em pedra, no arco da entrada. É bem interessante, com a telha. Aqui é capa e canal, não é nem a telha Marcela ou a telha francesa. Aqui é ainda mais próximo, né? Aqui também caixilho de vidro. Aqui já em arco batido. Aqui já provavelmente deve ter sofrido alguma modificação, não sei. Aqui as telhas utilizadas, inicialmente foi a telha, né, a capa e canal, que é a telha colonial, depois a telha Marcela, a telha francesa, e a telha de ardósia, que é mais utilizada no sul, as regiões mais frias, que a comida era bem mais alta, que eram placas de pedra, né, pedras que é ardósia. Foi utilizada aqui, mostrando as formas de segurar as pedras nos caibros e nas ripas. Os tipos de piso. Aí começaram a aparecer, que nós não tínhamos antes, né? A variação de pisos. Aí nós temos aqui esse piso, não é, Matheus, que tinha lá no Instituto do Fumo? Matheus, está aí? Tô sim, professora. É esse mesmo. Esse mesmo, né? Então, são tipos de piso que a gente não via no ecletismo, e aqui já começava uma diversidade de pisos de cerâmicas que não começaram a aparecer a partir daí, né? A partir de então. Pedra também, né? Que é granito. E também os assoalhos começaram a aparecer, parquet, que eram madeiras cortadas em pedaços menores e fazendo composições nos pisos. Isso também começou a surgir a partir dessa época. Também nos forros, detalhes em madeira, ou se não, em estuque. Isso aqui foi o mais utilizado, muito utilizado mesmo. E até hoje, né? Hoje em dia tem essas empresas aí de gesso, talvez não tão decorados, mas fazem ornatos semelhantes em gesso, e antes faziam também em gesso e estuque, que também já era utilizado nessa época. O forro, eles utilizavam dessa forma, o caibro, ripas de madeira e agregavam a madeira com a massa, com a argamassa. Com tirinhas de madeiras, e eles normalmente eram colocados dessa forma. E aqui tem uma referência Eu vou pedir... Alguém tem alguma dúvida com relação a essa apresentação? É bem interessante esse estilo. Você já deve ir na cidade que vocês moram, se não forem de Cruz das Almas. Eu estou dando um exemplo da Embrapa, e Matheus vai dar o exemplo aí que foi do TCC dele, que é o Instituto do Fumo, que também é uma casa que tem característica do neocolonial, mas é
É um tipo de estilo que é encontrado em toda a Bahia. Foi muito marcante, foi o início da modernização da arquitetura. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Deixa eu ver aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tiveram alguma dúvida? Não tenho dúvidas por enquanto, não, professora. Pode pedir depois. Com relação ao estilo. Então, é um estilo bem característico. Não tem você, hoje, quando você passar pela rua que vê um estilo, você já sabe que é o neocolonial. Não tem como você não saber. Você vai ver que ele introduz o frontão, né? Que já era, que foi eliminado no eclético, aí começaram a usar só platibanda, tirando. Ele começa a usar pequenos frontões, só como detalhe, só como ornamento da fachada, né? Mas continuando com o beiral, volta ao beiral, entendeu? Então, e outros recursos. Toda a base da casa, com detalhes em pedra, geralmente pintadas de preto. Então, é bem interessante a característica marcante desse estilo. Agora, eu vou pedir a Matheus para apresentar alguns detalhes do Instituto do Fumo, para que vocês possam ver também. Pode apresentar, Matheus. Pronto, professora. Só desabilita, por favor, a apresentação da senhora para a apresentação para eu poder. Ah, verdade. Pode ir. Tá aparecendo aí? Ah, sim. Bote ocultar aí embaixo. Ok. Então, pessoal, como a professora falou aí, o tema do meu TCC foi um estudo de caso no Instituto Baiano do Fumo, o antigo Instituto Baiano do Fumo, que hoje funciona como um serviço territorial de apoio à agricultura familiar, que é ali na Praça da Multiuso. Aqui é uma imagem da edificação em 1941, quando existia ainda o Instituto Baiano do Fumo, e em 2019, que foi o período que a gente fez a visita lá. Então, como a professora falou, tem muitas características que dá para perceber de cara assim da arquitetura neocolonial. Ela falou em relação ao telhado, né? Os beirais largos. Tem a questão dos frontões, as volutas, a presença dos arcos, os arcos plenos, os azulejos. Eu vou apresentar outras fotos para vocês. Aqui tem também as janelas, tipo guilhotina. Aqui uma foto mais da fachada da parte de entrada da edificação. Aí ainda mantém aqui o símbolo do Instituto Baiano do Fumo. Os frontões com volutas, essas curvas aqui. Esse painel de azulejos, muito, muito utilizado também, característica do período, juntamente com as janelas. Uma coisa que não tem nessa edificação, que também é comum, como a professora apresentou ali, a presença de óculos, mas é uma coisa que ocorre mais em igrejas, em edificações religiosas. Aqui é uma edificação institucional. A presença dos arcos, aqui a parte de cima, essa parte de cima aqui era utilizada como, segundo relatos do pessoal que trabalha atualmente lá, que tem gente que é mais antigo,
e eles informaram que essa região aqui era a parte onde o diretor do Instituto Baiano do Fumo ficava. E por dentro é tudo antigo mesmo. Eu tenho outras fotos, quem tiver interesse depois posso apresentar. A presença desses arcos aqui, os arcos plenos, muda muita coisa. Outra coisa que também não tem, as colunas tossas, aqui já são colunas retangulares mesmo, pilares retangulares. Aqui também, essa presença dessas grades de ferro, ela é uma coisa mais recente, porque essa edificação ela sofreu muita modificação ao longo do tempo. Esse detalhe também, a professora até tinha comentado em relação a isso, esse detalhe de pedras, aqui não tinha função estrutural, não. Aqui era só de estética mesmo, essa utilização de pedras aqui, na parte de baixo da edificação. Tem algumas fotos das janelas, portas bem altas, período aqui. Então, é mais ou menos isso aqui, as maiores fotos dessa edificação. Então, e dá para perceber, né, de forma clara. Tem a questão do piso também, eu acho que não está aqui, mas o piso dessa edificação, a professora falou que tinha aquele piso sextavado, só que aquele piso sextavado ele só tinha na edificação do lado, que no caso na Haddad. Em outra edificação que fica lá no mesmo lugar, e o piso dessa edificação já tinha sido removido. Hoje está com piso comum, já está com um tipo de piso mais recente. Então, a gente não encontrou. A questão das telhas também, a professora falou a utilização das telhas francesas. A gente encontrou, inclusive, as telhas francesas lá na edificação. Estavam em um local abandonado. Mas as telhas estavam até em bom estado de conservação, mas foi realizada a troca. Esse telhado todinho aí foi modificado, o madeiramento também, a cobertura. Muitas modificações foram feitas, mas apesar disso, a estrutura original da edificação foi mantida. E essas características, vocês podem observar que a maioria, o que diferencia um pouco é a questão das colunas tossas, a presença do oco, pode ter arcos em vez de plenos abatidos. Então é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa. Tá bom, Matheus, obrigado. E também nessa época a preocupação também em jardim, que não existia antes, né? Sim. A área mais com jardim, aqui você vê que toda essa parte do muro ele tem vegetação, né? Já é uma preocupação que não existia nos outros estilos anteriormente, com a parte de jardim. Isso mesmo. Tá bom, obrigada, Matheus. Claro. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida com relação a esse estilo? Querem perguntar alguma coisa? É um estilo muito marcante, né? Que essas características vocês vão, provavelmente, quando virem qualquer construção desse tipo, vão saber identificar que se trata de um neocolonial. O frontão, as volutas, o óculo, se tiver, esses detalhes, os azulejos são característicos e podem... A instituição aqui, a faculdade, na reitoria, a gente, é uma mistura de estilos. Até como neocolonial ele poderia ser inserido, porque tem coluna, né? Tem aquele pórtico na parte de entrada, que eu não tenho nenhuma foto aqui agora, mas ele também é uma mistura de estilos que você pode também caracterizar como neocolonial. Ele tem
A telha que já não era comum o uso da telha colonial quando ele foi construído, foi já exatamente nesse período, né? Então, ele pode também ser considerado também, você considerando como neocolonial, não está errado, porque ele tem muitos detalhes também desse estilo. Alguém mais quer perguntar alguma coisa sobre o estilo? Me dá tranquilo, professor. Tá. A utilização de cerâmica também, que não era comum, né? Começou a ser usada principalmente no pavimento térreo. Continua assim, que no térreo geralmente era terra batida, ou depois com as residências melhores, que eles começaram a usar um outro tipo de material, ou cimentado, mas nessa época eles já começavam a usar esse tipo de material, né, com uma variedade grande de cerâmicas que antigamente não tinha. Não é exatamente cerâmicas como a gente tem agora, né? Eram cerâmicas que menos resistentes, que algumas tanto que não perduraram até hoje, outras conseguiram resistir porque não tinham tanta durabilidade, né? Mas são bem interessantes, que são bem coloridas e com ornatos bem característicos dessa época, né? Apesar que aquele Hum. revestimento lá daquela edificação, o piso sextavado, ele estava até em boas condições, viu? Tá. Tava melhor que o piso Mas da própria. provavelmente, Matheus, lugares que, principalmente instituições, onde a pessoa circula muito naqueles espaços, começa a haver um desgaste, sabe? Sim, sim, sim. Um desgaste. Ele já é um material que ele já tem uma vitrificação, uma coisa que é utilizada, porque diferente do que foi utilizado, por exemplo, no Candial, né? Que era Sim, só a sim. cerâmica A pura. de Yasmin. Sim. No caso no período colonial, mesmo minha avó tinha uma casa no interior aqui da Bahia, que o corredor ficou completamente curvo do desgaste. Como eram placas grossas, ele se desgastou ao ponto que na passagem ele foi se desgastar e o corredor ficou curvo, entendeu? No lugar da passagem ele afundou. Sim. É interessante, o desgaste foi total da parte Era também sextavado, naquele estilo, mas houve um desgaste grande do material, talvez provavelmente da argila que foi utilizada, né? Não houve uma. Então, hoje em dia, né, substituíram, mas é interessante isso. Era criança e eu ficava admirada daquele corredor curvo, né? Interessante. Era do material que foi utilizado mesmo. No interior da edificação não mudava, não tinha muita alteração, né? A gente fez aquele estudo sobre as manifestações patológicas e tudo, Sim. mas no interior da edificação, assim, para você, não tinha muita diferença, né? Só em Não, relação não, à questão não. assim, aparência, em termos de aparência, para o período neocolonial, não tinha muita coisa. É verdade. As portas ainda estavam em boa situação, né? As portas, as esquadrias todas. Então, não teve grandes alterações, né? E aí, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Bem, eu vou enviar um trabalho para vocês fazerem, viu? Será a nossa próxima atividade. E aí nós vamos, no próximo aula, temos mais, eu vou falar sobre mais 2 estilos, e depois nós teremos mais 2 aulas e vamos, eu acho que é 2 ou 4 aulas lá, não sei quantas são, vou ver direitinho para a gente, vamos partir para outro assunto. Mas depois desse, nós vamos falar sobre o modernismo, né? Até mais ou menos os dias atuais, o que está se usando atualmente. Vou falar para vocês sobre isso. Tá bom? Então tá. Então, vou ter reunião agora
da FRB, né, do colegiado. E aí, por isso que eu vou adiantar agora, viu? Porque eu estou em reunião agora, já passou 19 minutos, 19 horas. Tá bom, então. Certo, professor. Tá bem. Tchau, tchau Até para mais. você.